Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o engenheiro Armando, né? Faço parte da equipe de suporte técnico da TQS e vamos continuar então com o nosso web curso. Hoje então, para os últimos itens, né? A nossa última web aula. Vamos começar falando sobre fundações. Então nós temos dimensionamento da fundação para blocos sob estacas e fundação de sapata. Então a entrada de dados, né, e o processamento é realizado distintamente, até porque o projeto ou é de bloco ou é de sapata, né? E a informação mais importante em relação aos dados de fundação é onde está o controle dos dados, né? Então vamos aqui alternar a tela do programa. Vamos selecionar primeiro um projeto de blocos. Então nós temos aqui no pavimento, no primeiro pavimento da edificação, nós temos os blocos lançados no modelador estrutural e esses blocos estão sob os pilares. Então nós temos aqui, por exemplo, o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3, o bloco 4, abaixo de seus respectivos pilares. Então a geometria desses elementos foram definidas aqui no modelador estrutural. A geometria do elemento bloco foi definida aqui nos dados. Então tem aqui a geometria de cada um dos elementos. E essas informações de geometria, juntamente com os carregamentos provenientes do processamento do córtex espacial, foram transferidos e guardados aqui no programa de fundações. Então, se eu entrar aqui em dados de blocos, eu tenho então o bloco 1, o bloco 3, exatamente com a geometria definida no modelador. E os controles desses dados, né, o controle dos dados de geometria, olha lá, eles são provenientes do modelador. E neste caso aqui, quando eu tenho essa marcação, eles só poderão ser alterados via modelador estrutural. Então, o programa, por exemplo, não me dá acesso a essas informações se eu desejar alterar os dados aqui, a não ser que eu altere esse controle para este editor. Neste caso, o programa permite que eu edite as dimensões, as geometrias, né? Porém, as informações passam a ser de controle deste arquivo de dados. Então, se eu for no modelador e alterar, ele não vai atualizar essa informação aqui. Então, usualmente, nós mantemos a informação aqui do controle de geometria no modelador estrutural. E com relação às cargas, né? Se as cargas estão no córtex espacial, né, o controle está no córtex espacial, então aqui eu não tenho acesso, eu só tenho acesso para a leitura dos dados, mas não tenho acesso para a alteração desses dados, né? Então cada um dos casos de carregamento transferidos, eu tenho aqui, e aí o controle está em função do processamento do córtex espacial. Agora eu posso também alterar esse controle para este editor. Quando eu faço isso, eu posso alterar as informações de carregamento, de cada um dos casos de carregamento, eu posso alterar os valores conforme eu achar interessante. Mas usualmente essa informação fica sempre como controle do córtex espacial. Portanto, cargas, controle do córtex espacial e geometria, controle do modelador estrutural. O mesmo vale para um projeto de sapatas. Então tem aqui o mesmo projeto aqui detalhado com fundações do tipo sapatas. Então eu tenho aqui as sapatas. Então se eu der um clique duplo aqui na seção, eu tenho a geometria da seção das sapatas que for lançada aqui no modelador estrutural. E essas informações de geometria, título, né? Essas informações foram transferidas lá para o CAD de fundações, e eu posso acessar através da edição de dados de sapatas, e aí eu tenho cada uma das sapatas, né? Sapata 1, sapata 3, né? As geometrias, e o controle dessas informações de número, quantidade de repetição e dimensões, estão todos sob o controle da definição dos dados do modelador estrutural.
Lembrando que eu posso alterar o controle para esse editor, fazer algumas alterações, processar, né? Mas essa informação não vai de maneira automática lá para o modelador estrutural. Tá? A mesma coisa, né? Como nós explicamos nos blocos, nós temos os controles das cargas, né? Provenientes do processamento do pórtico espacial. No caso de blocos sob estaca, eu tenho, no caso de sapatas isoladas, eu vou ter 10 casas de carregamento, né? Da envoltória de carregamento transferidas. E aí eu tenho aqui acesso à informação. Se eu quiser ter acesso ao dado, eu altero o controle para este editor. Portanto, por default, as informações de geometria e informações gerais de título e repetição estão sob o controle do modelador estrutural. Eu posso alterar ou não. Com relação aos esforços de dimensionamento, né? Quando eu tenho bloco sobre uma estaca ou bloco sobre 2 estacas ou até mesmo bloco sobre 3 estacas em linha, né, no caso, eu tenho sempre a necessidade de definição dos coeficientes de mola rotação específicos nas direções principais para o bloco sobre 1, 2 ou 3 estacas em linhas. Essa informação é na guia pórtico espacial. Então, portanto, né, voltando a informação lá no modelador estrutural com relação ao projeto de blocos, quando eu tenho a definição de blocos sob uma estaca, eu tenho a necessidade de impor um coeficiente de mola à rotação nas direções principais. Esse coeficiente de mola à rotação nas direções principais vai fazer com que o nó no modelo de pórtico amoleça, né, tenha menos rigidez, redistribuindo os esforços para a viga de equilíbrio e para o pilar. A mesma coisa para os blocos até 3 estacas ou blocos com excentricidades, né? Eu sempre tenho a necessidade de definir o coeficiente de mola. Se eu quiser manter a compatibilidade para estudar os resultados do grelha, eu marco também no grelha. Portanto, o que a gente quer aqui é que os esforços se redistribuam na viga de equilíbrio, no caso aqui, e no pilar, de maneira que os esforços de momento fletor que chegam no elemento de fundação sejam relativamente baixos, justamente porque essas estacas com essas dimensões não suportam momento. Então, você vê aqui em dados de bloco, né? E pegar um bloco como era aquele lá, que é o bloco 101, eu vou identificar aqui que a ordem de grandeza dos momentos fletores em torno dos eixos X e eixo Y são bem pequenas, né? Próximo a 0. Se for um valor maior, não vai ser possível dimensionar o bloco, justamente porque um bloco com essa dimensão de estaca não tem capacidade de absorver momento. A mesma coisa nós fazemos quando tratamos de sapatas, né? Então, por exemplo, no nosso projeto aqui, nós temos sapatas excêntricas, né? Então, essa sapata não tem capacidade de giro em torno do eixo Y, que é o eixo aí perpendicular ao nosso teclado. Lembra que nós explicamos isso, né? Então, quando eu dou um clique duplo aqui nos dados, olha lá, eu defini um coeficiente de mola rotação na direção Y relativamente baixo, de maneira que o momento fletor que entra para o elemento de fundação seja relativamente pequeno, de maneira que a sapata absorva esse pequeno momento e tenha uma área comprimida com percentual acima de 70%. Né? Então, quando eu faço isso, eu espero que os esforços que chegam no elemento de fundação em relação em torno dos eixos principais, pegar aquela sapata, olha lá, seja próximo da ordem de 0, na direção onde ele não suporta o momento, as forças normais também sejam relativamente baixas, né, para que essa sapata com essas dimensões passe ao dimensionamento com relação ao tombamento e deslizamento. Então, eu sempre tenho que trabalhar com os coeficientes de mola. Lembrando aqui, ó, quando eu tenho um dimensionamento de pórtico espacial e quando eu tenho dimensionamento de sapatas, né, em ambos os casos, os esforços são provenientes do processamento do pórtico espacial.
independente se eu estou trabalhando no modelo 4 ou modelo 6. Então, do processamento do porte espacial, são transferidos 6 casos de carregamentos para o dimensionamento de blocos e 10 casos de carregamentos para o dimensionamento de sapatas. Então, no caso específico de blocos, são transferidos a maior força normal e os esforços de momento concomitantes. A menor força normal e os esforços de momento concomitantes. Aí, o maior momento em torno do eixo, de um eixo, e o momento e a força concomitante para aquele caso de carregamento. Maior e menor. Então, eu tenho 6 casos de carregamento. Isso pode ser identificado nas listagens do processamento. Então, se eu vier aqui no projeto de bloco, de fundações com blocos sob estacas, eu tenho, então, acesso aos dados e tenho acesso também ao relatório de processamento. E aí ele me lista aqui, ó, quais são os 6 casos de carregamentos transferidos e qual é a máxima força normal, a mínima força normal e os momentos concomitantes, e assim por diante, máximo e mínimo em relação aos momentos. No caso das sapatas, tá, eu vou ter 10 casos de carregamento, porque aí eu tenho também as forças horizontais nas direções dos eixos principais. Então eu tenho aqui 10 casos de carregamentos, porque agora eu tenho força normal e tenho força normal na direção dos eixos X e Y. Então eu tenho 10 casos de carregamento. O dimensionamento dos blocos se dá em função da combinação da geometria com as cargas e a configuração dos critérios de projeto. Então, no caso, por exemplo, de um projeto de sapatas, né, os principais critérios serão justamente os critérios, por exemplo, com relação aos coeficientes de segurança, tombamento, deslizamento e a tensão no solo, a tensão admissível e a tensão de compressão. Então aqui eu aplico quais as tensões, quais os coeficientes de segurança e ajusto, né, quais são os outros critérios. Por exemplo, a tabela de bitola, qual é o detalhamento que eu vou, quais são as bitolas que eu vou disponibilizar para o detalhamento. A mesma coisa eu encontro no projeto de bloco. Eu também tenho o dimensionamento e detalhamento dos blocos em função da geometria, das cargas e da configuração dos critérios de projeto do bloco. Então, também tem uma lista de aço, de armadura principal, secundária, né, possibilidade de configuração das barras, né, e alguns critérios. Ok? Aqui vamos ilustrar algumas peculiaridades dos critérios de dimensionamento de blocos sob estacas, né? Então, a seção do pilar para o cálculo pode ser um quadrado equivalente ou retangular, né? Aqui se justifica o fato da necessidade da informação do pilar fictício. Então, todas as vezes que lá no modelador estrutural nós lançarmos num projeto de bloco ou um pilar de inspeção qualquer, ou um pilar fora do CG do elemento de fundação, vai se fazer necessário essa informação aqui de pilar fictício, né? No caso específico desse bloco que eu entrei, não precisa porque o pilar era justamente retangular, então não há necessidade. Mas no caso como esse aqui, do bloco 108, né, eu tenho a excentricidade. Então, no caso da excentricidade, eu preciso definir o pilar fictício, e esse pilar fictício está sempre centrado, né? Ele é sempre centrado na geometria do bloco. Então, mesmo que o elemento pilar nasça excêntrico ou com uma geometria qualquer no bloco, a carga vai chegar centrada em função do pilar fictício e em função também do modelo do porte espacial adotado, que sempre vai levar a reação para o centro geométrico do elemento de fundação. Então, ao chegar no dimensionamento, o programa de CAD Fundações, a hora de mencionar os blocos, ele usa
método simplificado de bielas em blocos considerados rígidos, né? E aí então ele precisa da geometria do bloco para destacar qual é o ângulo da biela de compressão, que deve ficar em torno aí entre 45 e 55 graus. Mais alguns critérios. Para bloco de 7 a 24 estacas, o dimensionamento se dá em função da verificação da cortante na seção S2, dimensionamento da flexão na seção S1, verificação da aderência na seção S1 e verificação da resistência local da força cortante. É possível escolher diversos tipos de detalhamento para armaduras principais e secundárias, como, por exemplo, armadura concentrada sobre a estaca ou distribuída uniformemente na face inferior do bloco. Armadura de fendilhamento, né? Eu posso escolher 3 tipos de detalhamento. E com relação às fundações, eu tenho os critérios em relação aos coeficientes de segurança, tomamento, deslizamento, e também os critérios em relação ao método de cálculo do momento fletor e o critério de cálculo da armadura principal e a área da seção da armadura principal em relação à armadura mínima e seção mínima na verificação. Também tenho toda a configuração do raio de dobra, tanto para bloco quanto para sapatas. E ao final do processamento global, se eu acionar o processamento do dimensionamento dos blocos sob estaca ou das sapatas, eu terei a mensagem de aviso de erros. Então, eu posso ter mensagem de aviso de erro grave, né? Aí, o erro grave eu tenho que verificar, ou eu posso ter mensagem de avisos. E os avisos eu também devo verificar, mas os erros graves eu devo eliminá-los. Eu posso utilizar também a ferramenta de equivalência de desenhos. Então, eu posso fazer a equivalência dos elementos iguais, né? Então, como por exemplo, no nosso projeto aqui, eu tenho que o bloco B3 é idêntico ao bloco B4. Então, eu posso acionar o programa de fundações e fazer a equivalência de blocos, né? Então, eu posso fazer com o bloco B3 seja igual ao bloco B4. Aí eu vou fazer a equivalência. E aí, então, eu tenho que esse desenho, eu passo a ter o bloco B3 é igual ao bloco B4, a quantidade passa a ser 2 vezes na repetição, né? E aí, o bloco B3, que foi igualado, né? O bloco B3 que foi bloco B4 igual ao bloco B3, que foi igualado, então ganha uma tarja de bloco igualado, e aí ele não é mais quantificado em relação e aqui está a situação de equivalência, né? Então, mas eu devo tomar cuidado, porque essa equivalência ela só compara, né, a taxa de armadura na seção. Então eu preciso verificar, né, e ficar atento às comparações que o programa faz e comparar também a necessidade de eu ter mais armadura em um ou outro bloco e não cometer equívocos aí na hora de fazer a equivalência. Eu também posso fazer a edição dos desenhos de armação dos blocos. Então eu tenho 2 ferramentas disponíveis, tanto para bloco quanto para sapatas, que eu tenho aqui o programa de edição rápida de armadura. No caso aqui, projeto de blocos. Então, eu tenho acesso aos dados do elemento de fundação. E aí eu posso alterar os dados com relação às geometrias. E eu posso alterar os dados com relação a título e detalhamento dos pilares, quantidades, né? E assim por diante. A outra ferramenta é o próprio editor do desenho, né? Que aí eu tenho a ferramenta de papel e caneta na mão, a ferramenta de CAD. Aí a alteração que eu quiser achar necessária, eu posso fazer. E ao final, é claro, eu defino como o elemento verificado. E aí nessa situação ele ganha esse status. E com esse status eu posso plotar esse desenho. Essas mesmas funções existem para o elemento sapatas.
Então, o elemento sapata, eu também tenho o edição rápida de armadura. Então, eu tenho acesso aos dados de cada uma das sapatas e posso alterar os dados com relação ao detalhamento. Com relação ao arranque, vamos fechar aqui. No caso aqui do nosso projeto, os arranques foram detalhados nos pilares. Agora, se eu julgar interessante, eu posso eliminar o arranque do pilar, e isso basta acionar um critério de projeto do CAD pilar, então ele não vai detalhar o arranque, é um critério de projeto, ele não detalha o arranque, e aí eu vou passar essa informação, só que essa informação é passada uma a uma, né? Então eu vou passar essa informação, no caso, por exemplo, aqui no projeto de sapata, na edição rápida de armadura é a ferramenta mais rápida aqui, no caso de blocos sob estaca ou sapatas isoladas. Então eu posso, por exemplo, na sapata 1, detalhar aqui, colocar aqui, detalhar arranque, a bitola vamos colocar aqui que era o feed 16, o comprimento aqui, então é da face inferior que vai dar 60, 1 metro, 140. Se eu quero não colocar as patinhas, número de barra em X, vamos colocar 4. E aí estribo, vamos colocar 6,3. Número de estribo, vamos colocar 6. Espaçamento 15. Número de ramos, 2 ramos. E aí eu tenho, então, o detalhamento do arranque. Então eu preciso saber direitinho qual é o comprimento. Se eu achar que o comprimento não está bom, o comprimento precisa ter ancoragem, pelo menos de tantas bitolas. Então eu vou fazer o que está detalhado no pilar, Então vamos ver aqui. O pilar foi detalhado. No caso aí é o pilar 1. Eu tenho um comprimento de 225, 8 ferros de 20. Então vamos alterar isso aqui. Vamos colocar ferro de 20. 8 ferro de 20, o comprimento é 225. Pronto, agora está equivalente ao que foi detalhado lá nos pilares. Mas isso eu preciso fazer um a um. Então, no caso de fundações, geralmente eu mando os desenhos com equivalência. Então, eu escolho quais são os desenhos que eu vou mandar para a obra, verifico quais são os comprimentos de arranque e transfiro aqui. Mas essa transferência, tanto para o elemento de fundação quanto para o elemento de bloco sob estaca, quanto para o elemento de sapata, essa transferência é manual. O usuário precisa fazer uma a uma. Muito bem. Então aqui finalizamos o assunto elementos de fundação e vamos para o nosso próximo assunto, que é a plotagem. Então a plotagem no TQS, nada mais é do que a impressão no Windows. Então nós vamos plotar no TQS, nós precisamos ajustar as configurações de plotagem. Eu preciso montar o meu carimbo para personalizar o meu projeto e aí escolher o método de exportação de plotagem, ou PLT, ou PDF, ou bitmap, ou JPEG, ou DXF, Eu vou escolher em função do que o meu cliente vai me pedir ou vai me cobrar. Então, o TQS para plotar no Windows é como utilizar as ferramentas, de mouse, monitor, teclado e o próprio plotter. Para cada um desses dispositivos funcionais, eu preciso de um driver, E aí eu tenho também a opção no TQS de fazer a plotagem direta, Fazendo a plotagem sem utilizar nenhum driver do Windows. Esse tipo de plotagem é bastante interessante porque aí eu consigo plotar em qualquer tipo de plotter, Eu gero o arquivo PLT, nesse caso, só o arquivo PLT, e aí posso encaminhar o PLT para qualquer tipo de plotter que plota na linguagem HPGL2. A maioria dos plotters usa essa linguagem, a maioria absoluta dos plotters usa essa linguagem. Então, o que eu preciso ajustar? As configurações, a configuração de plotter. Então, aqui, vamos alterar aqui o gerenciador e vamos checar aqui. Vamos selecionar um projeto onde nós vamos fazer um exercício de plotagem.
Vamos aqui, plotagem, aí eu venho em configuração de impressora e defino qual é a impressora que eu vou utilizar, qual é a tabela de penas que eu vou utilizar. Configuração de plotter, qual é o plotter que eu estou utilizando, no caso aqui pode ser uma impressora que está ligada na máquina. E, por último, se eu achar interessante, eu posso escolher a plotagem HPGL2 e aí a plotagem sempre vai sair em arquivo. Agora, se eu tiver o plotter conectado, eu posso configurar também para direto do plotter. Bom, e assim então eu fiz a configuração do dispositivo de plotagem. Agora eu vou verificar alguns pré-requisitos. Então, existe uma filosofia de plotagem que eu vou utilizar os layouts de plantas, selecionar os desenhos que eu vou plotar, pensar nos desenhos, selecionar esses desenhos e montar a planta. Daí eu preencho os carimbos das plantas que eu montei, faço a extração de tabela de ferro e efetivamente executo a plotagem, que é a geração do arquivo, que pode ser um arquivo PLT, pode ser um arquivo PDF, pode ser um arquivo DWG, pode ser um arquivo DXF, né? Então eu tenho que fazer algumas configurações. Eu tenho que ajustar a configuração da moldura, da configuração da planta, a configuração da plotagem e a nomenclatura das plantas. Então eu tenho aqui ainda a necessidade a partir da versão 17 que os desenhos precisam ser marcados, né, como desenho verificado. Então o desenho verificado ganha esse status aqui, esse tique verde, né? E aí, na hora de plotar, se ele tem o tique verde, ele sai plotado naturalmente. Agora, se ele não tem o tique verde, aparece aqui, ó, estudo, não executar, né? Ele plota, mas sai uma tarja no desenho, que ele ainda é um desenho em estudo para não ser executado na obra. Então, todo desenho para ser plotado precisa ser verificado. Então, vamos voltar aqui, ó, no nosso programa, vamos plotar as vigas desse projeto. Então, vamos editar os desenhos, e aí eu vou olhar o desenho, entender que esse desenho está ok, e aí marcar que esse desenho está verificado. Então, no caso da viga 3 aqui, eu vou até marcar que não é a viga que está do projeto. E então, tem as vigas que eu vou plotar marcadas. E agora, então, eu vou verificar aqui que a plotagem é muito simples, né? Eu tenho apenas 3 passos. Eu vou fazer a seleção dos desenhos para plotar, distribuir os desenhos na planta e preencher o carimbo. E, finalmente, fazer a plotagem. Então, eu vou fazer esse exercício aqui. Eu vou marcar plotagem, já está marcado. Entro aqui no editor de planta e vou selecionar as vigas do projeto que eu vou plotar. E agora, então, vou selecionar aqui uma folha A0 e mandar distribuir os desenhos na folha. Então, aqui estão os desenhos já distribuídos. Eu posso melhorar essa distribuição, né? Deixar um espaçamento mais interessante, ó. Aumentar o espaçamento entre esses elementos. Deixar os desenhos equidistantes, ó. Alinhar esses desenhos por cima. Então aqui montei a minha folha. Então agora eu vou preencher o carimbo. Então à esquerda aparece os campos campos que eu posso pré-definidos de maneira manual. Então eu tenho aqui nessa região desse carimbo 2 títulos, um escrito título underline L1 e título underline L2 e o número do desenho. Então aqui eu vou colocar, ó, vigas do pavimento tipo 3A5. E aqui a folha é a minha folha 1. Do lado direito aqui aparecem os campos pré-definidos. Por exemplo,
A data, né? Vai aparecer a data que está no micro, a data de hoje. A escala que os desenhos foram gerados. O FCK utilizado no projeto. As peças detalhadas, são os desenhos das vigas que estão nessa folha. Então, quando eu dou OK, o carimbo está preenchido. O que tinha à esquerda no preenchimento, aparece aqui onde estavam essas informações. E o que tinha à direita são os campos pré-definidos. Então, assim eu tenho o preenchimento do meu carimbo e posso extrair a tabela de ferro. Com a tabela de ferro extraída, eu tenho a planta pronta. E assim, então, basta eu fechar a edição de planta. Note que eu posso plotar também na mesma edição outras vigas, mais pilares, formas. Eu vou escolher e vou distribuindo N plantas. Eu posso fazer quantas plantas eu achar interessante. E aí, é só escolher um modo de exportação, que pode ser em PDF, DXF, né? Plotagem em plotter. Se eu fizer a plotagem em plotter, ele vai gerar o PLT. Seleciono a folha. E aí eu selecionaria mais folhas se tivesse, né? E aí eu tenho um arquivo que ele gerou da plotagem, né? O desenho aqui aparece branco porque ele está todo em preto, né? E já seguindo as espessuras. Se eu fizer a plotagem em DXF, por exemplo, ele vai gerar um desenho que eu vou poder abrir esse arquivo no AutoCAD, por exemplo, ou no Revit, né? Esse arquivo DXF, e ele está colorido. E aí eu posso plotar em função das cores, né? As cores adotadas aqui é cor vermelha, pena 1, cor amarela, pena 2, cor verde, pena 3, cor 4 é o azul, cor 5 é o ciano. Então são as cores básicas padronizadas do CAD, né? São as cores sólidas, as primeiras cores da tabela, da paleta de cores. Então, ó, recapitulando aqui, né? Nós vamos entrar no editor de planta, já tendo em mente quais são os desenhos que eu vou plotar. Eu seleciono, nos casos selecionei as vigas, mas poderia selecionar formas, poderia selecionar pilares, né? Eu imagino quais são os desenhos que eu vou plotar e posso ir selecionando. Ou posso selecionar uma vez, distribuir uma folha, montar mais uma folha, né? E assim por diante. E aí faço a distribuição. Essa distribuição, nós fizemos uma folha só, mas eu posso fazer N folhas. E aí vou fazer o preenchimento do carimbo, né? E aí faço a extração da tabela de ferro. E, por fim, posso realizar a plotagem. Então, a plotagem, ela se faz e cria o efeito, né, que nós vimos aqui, de espessura, achura, cores, se for o caso, né, em função da configuração da tabela de plotagem. Então, por exemplo, eu tenho, no caso era um desenho de armação de vigas, então eu tenho uma tabela de plotagem para armação de vigas e vou associar o nível do elemento a uma espessura de pena. Vamos ver aqui, ó. Plotagem, tabelas de plotagem. Então eu tenho aqui vigas, edição de armação de vigas. Então eu vou fazer uma associação, por exemplo, né? O nível 220 é a linha que representa o ferro. Então a linha que representa o ferro está saindo preto com a espessura 0,5. A linha que representa, por exemplo, o título do desenho, né, é o nível 222. Então, o nível 222 está plotando com a pena 5. A pena 5 é preta na cor 04. Então, eu faço essa associação. Com relação, por exemplo, ao corte da seção da viga, o corte da seção da viga está plotando com uma achura 4, né? A achura 4 é um sombreado de 10%. Então, vai fazer o efeito de sombreado de 10% no corte da seção da viga. Então, esse ajuste da configuração, nós realizamos também uma única vez. Feito isso, não precisa alterar mais. Já existe um default que você só vai alterar se você realmente não gostar e quiser personalizar o detalhamento. Existe uma ferramenta que foi disponibilizada na versão 17, que é esse aqui, ó, o gerenciador de pena.
O gerenciador de pena, na verdade, é um facilitador. Então, por exemplo, se eu quero fazer com que a minha linha que representa o ferro seja vermelha, né, com a espessura 0,5, eu faço essa atribuição, né? E quando eu faço isso, se eu entrar num desenho de armação de viga e fizer, por exemplo, modulação de plotagem, eu já vejo, então, que a minha linha que representa o ferro fica vermelha. Então, vai plotar na cor vermelha. Se eu quiser alterar, tanto eu posso ir aqui pelo gerenciador de pena, selecionar, né? Como eu posso ir na tabela de plotagem, que é a mesma coisa, né? O gerenciador de penas é apenas um facilitador, né? De fazer essa alteração aqui. Então, eu vou lá selecionar o nível 220. Ele associou aqui a pena 17, eu vou voltar para a pena 6. Ok? Quando eu faço isso, já está o efeito causado aqui, voltou a ser preto. Né? Então, essa configuração é tranquila, eu faço uma única vez e aí, feito isso, eu só altero se eu achar necessário alterar a personalização dos desenhos. Então, além da espessura, eu tenho controle de espessura da pena, como que é o traçado da linha, né? Qual é a cor. E aí, então, eu ajusto a configuração. Posso alterar os estilos, então eu vou associar ao nível uma pena, que vai ter uma espessura. Posso associar também um estilo de texto, um de fonte, né? Que o fonte pode ser tipo TQS, vai servir para fazer a plotagem em plotter, quando a gente está utilizando o TQS HPGL2, ou pode ser qualquer tipo de fonte Windows. Né? Se eu marcar um fonte Windows qualquer que seja, desde que eu esteja utilizando o drive de plotagem do Windows, eu posso utilizar qualquer tipo de fonte. Então, o gerenciador de pena é apenas uma ferramenta que facilita a associação de espessuras e cores de pena na hora de configurar. O nosso carimbo, né, é um arquivo que fica guardado, né, na pasta TQSW suporte NGE molduras, e esse arquivo fica com esse cantinho inferior esquerdo na coordenada 0,0 e ele tem dimensões em centímetros. Né? E esse arquivo, então, fica guardado na pasta TQSW suporte NGE molduras. E eu posso ter no meu carimbo, que fica aqui do lado direito da folha, uma personalização. Então eu posso atribuir textos de substituição que começam com o caractere percentual. Se esses textos forem textos padronizados, eles são substituídos automaticamente, como por exemplo, percentual projeto, percentual revisão, percentual TIT-CLI, que é o título do cliente, TIT-DIT, que é o título do edifício, peças detalhadas, ou PECAS-DET, que são quais são os desenhos que estão na folha. Agora, se for um texto fora do padrão, por exemplo, se você colocar percentual, quem é você? Então aparece lá, na hora de preencher o carimbo, no lado esquerdo vai aparecer quem é você. Aí você troca pelo seu nome. No lugar onde está percentual quem é você no carimbo, vai ser substituído pela resposta que você deu na ocasião do preenchimento do carimbo. Então, eu posso editar as molduras que estão guardadas na pasta TQSW suporte NGE moldura e posso, inclusive, criar outras molduras, né? Então, por exemplo, aqui na configuração de plotagem, então eu tenho que ir lá, critério de direção de plantas. Eu encontro aqui quais são as minhas folhas que estão lá. Então, nós utilizamos a folha 0. Então, a folha 0 utilizada, né, foi justamente esse FLA0 aqui. Então, é um desenho que está com essa coordenada no 0,0, desenhado em centímetros, e aqui está o carimbo. Então, eu posso editar esse desenho. Se eu vier aqui por pastas, né, eu posso acionar a pasta TQSW, suporte NGE, molduras. Então, quando eu venho aqui, eu posso escolher, por exemplo, a minha FLA0, que foi justamente a que eu usei. E aqui, por exemplo, tem, né, título L1, título L2 e o número da planta. Esses são textos fora de padrão. Percentual projeto é um texto padronizado. Percentual PECAS-DET é um texto padronizado. Então, se eu colocar aqui, copiar esse texto aqui, né, para cá e colocar percentual
quem é você? Então, ó, na hora de preencher o carimbo, a frase percentual quem é você vai ser substituída pela palavra ou pela frase que você escrever daquele lado esquerdo da edição de planta. Então aqui está a minha moldura. Existe uma padronização dos títulos, né? Que pode ser alterada. Né? Geralmente o título vai ficar assim, onde CTT seriam as 3 primeiras letras do nome do edifício, depois um tracinho e as 3 primeiras letras do nome do pavimento, se é a armação de viga e o número da folha, né? Isso pode ser alterado tranquilamente na configuração. Foi implementado na versão 17 uma ferramenta muito interessante que é o conversor de figura para DXF. Então nós acionamos o comando converter figura para DXF e ao fazer isso aparece essa janela. Então nós posicionamos essa janela sobre uma imagem e essa imagem, que vai depender, claro, da resolução do bitmap, ou do JPEG ou da resolução da imagem na tela, vai ser convertida por um desenho vetorizado. Então uma logomarca, né, um brasão, então se eu desejar plotar esse desenho, né, e utilizar a plotagem TQS HPGL2, eu devo converter essa imagem para um desenho vetorizado e aí posicionar esse desenho vetorizado no nosso carimbo. É claro, se eu estiver utilizando a plotagem Windows, né, com o driver específico do plotter onde será encaminhada a folha, então não há necessidade. Eu posso selecionar o JPEG ou o bitmap e posicionar no carimbo que ele vai plotar também tranquilamente. Então, existem alguns modos de exportação, né? Eu posso exportar o arquivo como imagem, né? Que pode ser um JPEG, ou pode ser um DWF, ou enfim, né? Um bitmap, ou posso exportar o arquivo em PDF, né? Que pode ser plotado em qualquer plotter, né? Desde que o cara tenha lá, por exemplo, o Adobe Reader, né? Pelo menos. Posso exportar DXF e esse arquivo pode ser editado e plotado pelo qualquer programa de CAD, né? Então, a maneira de gerar uma imagem da nossa folha, né, seria entrar no editor de plantas, por exemplo, né? Vamos voltar aqui ao editor de plantas, plotagem, editor de plantas. Vamos selecionar aquela planta que nós acabamos de montar, né? Voltamos aqui ao editor de planta e aqui nós vamos fazer modulação de plotagem. Quando eu faço isso, eu tenho então uma modulação de plotagem e se eu fizer salvar imagem, salvar como imagem, e aí eu fico aqui com as opções, né, de Windows Metafile, JPEG, bitmap, aí quando eu salvo uma imagem e essa imagem pode ser visualizada em qualquer visualizador de imagem do Windows, né? Não é muito utilizado. O mais utilizado seria fazer uma plotagem em PDF, que aí eu poderia abrir em qualquer máquina e plotar em qualquer máquina que tivesse aí o Adobe instalado. Ou então, a plotagem DXF, que nós fizemos o exemplo aqui, esse arquivo pode ser editado em outro CAD, ou mesmo a plotagem plotter, que vai gerar o arquivo direto para o PLT, direto para o plotter, né? O arquivo PLT que pode ser encaminhado direto para o plotter. Então aqui então concluímos aí o conteúdo da nossa web aula e agora então abrimos o espaço para a realização de perguntas e respostas. Então chamamos a participação de todos vocês via bate-papo e também chamamos a participação da nossa colega Liliane, que está na TQS. Boa tarde a todos. Só lembrando que as dúvidas que vocês tiverem, solicito por gentileza que encaminhe no bate-papo, que o Armando vai estar respondendo todas. Obrigada.
Primeira pergunta da engenheira Maria. Como faço para gerar um novo formato com carimbo personalizado? Ah, sim, podemos ilustrar, ó. Então, nós utilizamos um formato que foi o formato A0, né? Então, se eu vier aqui em critério de geração de planta, né? Eu tenho aqui esses formatos disponíveis, tem mais alguns formatos lá na pasta TQSW, suporte NGE molduras, e se eu achar interessante, eu posso criar um novo formato. Então, vamos criar um formato aqui, chamado de A1, vamos chamar de A1A, A de Armando, né? Então, vamos colocar aqui as dimensões, 118.9. Essas dimensões também não precisam necessariamente ser padrão BNP, né? Você pode colocar as dimensões que você quiser. 84.1, a margem, uma margem pequena de 1 centímetro, e a margem maior à esquerda. Vamos chamar lá o arquivo de A1A. Escala 1. Aqui na carimbo e moldura, então eu vou inicializar um desenho de moldura, selecionando aquele A1A. Inicializo, olha lá, o arquivo foi criado lá na pasta TQS suporte NGE moldura. Ok. Então eu vou acionar aquela pasta, né, agora, TQSW suporte NGE molduras. Então, nessa pasta aqui, eu tenho o arquivo que eu acabei de criar e tem também o arquivo antigo. Do arquivo antigo, por exemplo, eu posso fazer um Ctrl C aqui, ó, Ctrl C, e vou pegar a minha moldura, o carimbo, né? E aí eu vou editar o A1A e vou fazer um Ctrl V aqui, né? E colar aqui a minha moldura, tá? Daí eu ajusto as cores, os níveis que eu achar interessante, e assim eu tenho um novo desenho de moldura. Olha, o programa, se eu medir aqui, fazendo Shift F9, medindo a diagonal, eu vejo que o desenho tem as dimensões em centímetros, e a coordenada do x1, y1, ela está no 0,0. Então, esse cantinho aqui é o 0,0. O desenho está em centímetro, e eu posiciono o carimbo da maneira que eu achar interessante. E assim, então, eu personalizo um novo carimbo. Tá ok? Temos mais perguntas? Bom, lembrando a todos que nós estamos disponíveis no suporte técnico para esclarecer qualquer tipo de dúvida relacionada ao desenvolvimento de projeto utilizando as ferramentas do sistema CAD-TQS. Então vocês têm os nossos telefones, têm os nossos e-mails e a qualquer dia da semana, no horário comercial, vocês podem nos consultar e nós estaremos disponíveis para esclarecer as dúvidas. Muito obrigado pela participação de todos vocês, muito obrigado pela colaboração da engenheira, da nossa colega Liliane, e lembro a vocês que na próxima semana, começando no dia 3 às 16 horas, teremos o nosso web curso de alvenaria estrutural, tá ok? Então agradeço novamente a todos e até a próxima oportunidade, muito obrigado.